Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, capítulo 25. Essas coisas aconteceram no inverno passado, senhor, disse a senhora Dean. Há pouco mais de um ano. No inverno passado, eu não imaginava que, daqui a 12 meses, estaria entretendo um estranho da família, contando-as. Mas, quem sabe por quanto tempo o senhor continuará sendo um estranho? O senhor é muito jovem para se contentar em viver sozinho, e de alguma forma acho que ninguém conseguiria ver Catherine Linton e não se apaixonar por ela. O senhor sorri, mas por que parece tão animado e interessado quando falo dela? E por que me pediu para pendurar o retrato dela sobre a lareira? E por que... Pare, minha boa amiga, exclamei. É bem possível que eu a ame, mas será que ela me amaria? Duvido demais para arriscar minha tranquilidade cedendo à tentação, e meu lar não seria aqui. Sou do mundo agitado e para os seus braços devo retornar. Continue. Catherine obedeceu às ordens de seu pai? Ela estava, continuou a governanta. O afeto que sentia por ele ainda era o sentimento predominante em seu coração. E ele falou sem raiva. Falou com a profunda ternura de alguém prestes a deixar seu tesouro em meio a perigos e inimigos, onde suas palavras, lembradas por ele, seriam o único auxílio que ele poderia alegar para guiá-la. Ele me disse, alguns dias depois: Gostaria que meu sobrinho escrevesse, Ellen. Diga-me, sinceramente, o que você pensa dele? Ele mudou para melhor? Ou há perspectiva de melhora à medida que ele amadurece? Ele é muito delicado, senhor, respondi, e dificilmente chegará à idade adulta, mas posso afirmar que não se parece em nada com o pai. E se a senhorita Catherine tiver o azar de se casar com ele, ele não estará fora de seu controle, a menos que ela seja extremamente e tolamente indulgente. De qualquer forma, senhor, terá bastante tempo para conhecê-lo e ver se ele combina com ela. Faltam 4 anos ou mais para ele atingir a maioridade. Edgar suspirou e, caminhando até a janela, olhou para a igreja de Gimmerton. Era uma tarde nevoada, mas o sol de fevereiro brilhava fracamente, e conseguíamos distinguir os dois pinheiros no quintal e as lápides esparsas. Rezei muitas vezes, disse ele, quase um solilóquio, pela aproximação do que está por vir e agora começo a recuar e a temer. Pensei que a lembrança da hora em que desci daquele vale como noivo seria menos doce do que a expectativa de que em breve, em alguns meses ou talvez semanas, eu seria levado para cima e depositado em seu vale solitário. Ellen foi muito feliz com minha pequena Cat. Durante as noites de inverno e os dias de verão, ela foi uma esperança viva ao meu lado. Mas fui igualmente feliz meditando sozinho entre aquelas pedras, sob aquela velha igreja, deitado, durante as longas tardes de junho, no monte verde do túmulo de sua mãe, desejando, ansiando pelo tempo em que eu pudesse repousar sob ele. O que posso fazer por Cat? Como devo deixá-la? Não me importaria nem por um momento se Linton fosse filho de Heathcliff, nem se ele a tirasse de mim, se eu pudesse consolá-la pela minha perda. Não me importaria se Heathcliff atingisse seus objetivos e triunfasse ao me roubar da minha última bênção. Mas se Linton for indigno, apenas um instrumento frágil nas mãos de seu pai, não posso abandoná-la a ele. E por mais difícil que seja esmagar esse seu espírito vibrante, devo perseverar em fazê-la sofrer enquanto eu viver e deixá-la sozinha quando eu morrer. Querida, prefiro entregá-la a Deus e sepultá-la diante de mim. Entregue-a a Deus como ela é, Senhor, respondi. E se porventura o perdermos, o que ele nos livre, sob a sua providência, serei sua amiga e conselheira até o fim.
A senhorita Catherine é uma boa moça. Não temo que ela se desvie do caminho por vontade própria. E aqueles que cumprem seu dever são sempre recompensados no final. A primavera avançou, contudo, meu patrão não recuperava as forças, embora retomasse seus passeios pelos jardins com a filha. Para sua inexperiência, isso por si só era um sinal de convalescença, e, além disso, suas bochechas frequentemente ficavam coradas e seus olhos brilhantes. Ela tinha certeza de que ele se recuperaria. No aniversário de 17 anos dela, ele não visitou o cemitério, estava chovendo, e eu observei. O senhor certamente não sairá esta noite, será? Ele respondeu. Não, vou adiar um pouco mais este ano. Ele escreveu novamente a Linton, expressando seu grande desejo de vê-lo, e, se o inválido estivesse apresentável, não tem dúvida de que seu pai o teria permitido vir. Como estava tendo recebido instruções, ele respondeu, insinuando que o Sr. Radcliffe se opunha à visita à granja. Mas a gentil lembrança de seu tio o alegrou, e ele esperava encontrá-lo, às vezes em seus passeios, e pessoalmente pedir que ele e seu primo não permanecessem tão completamente separados por muito tempo. Aquela parte da carta era simples, e provavelmente de sua própria autoria. Radcliffe sabia que, então, poderia implorar eloquentemente pela companhia de Catherine. Não peço, disse ele, que ela possa vir me visitar. Mas será que nunca mais a verei? Porque meu pai me proíbe de ir à casa dela e você a proíbe de vir à minha. De vez em quando cavalgue com ela até as colinas e troquemos algumas palavras na sua presença. Não fizemos nada para merecer essa separação e você não está zangado comigo. Você mesmo admite que não tem motivos para não gostar de mim. Meu caro tio, mande-me uma carta carinhosa amanhã e vá se juntar a você onde quiser, exceto em Thrushcross Grange. Creio que uma conversa o convenceria de que o caráter do meu pai não é o meu. Ele afirma que sou mais seu sobrinho do que seu filho, e embora eu tenha defeitos que me tornam indigno de Catherine, ela os perdoou, e por ela, você também deveria. Você pergunta sobre minha saúde. Está melhor, mas enquanto eu permaneço isolado de toda esperança e condenado à solidão, ou à companhia daqueles que nunca gostaram e nunca gostaram de mim, como posso estar alegre e bem? Edgar, embora sentisse compaixão pelo rapaz, não pôde atender ao seu pedido, pois não podia acompanhar Catherine. Disse que talvez pudessem se encontrar no verão. Enquanto isso, desejava que ele continuasse a escrever de vez em quando e se comprometeu a lhe dar os conselhos e o conforto que pudesse por carta. Estando bem ciente da difícil situação do rapaz em sua família, Linton concordou, e se não tivesse se contido, provavelmente teria estragado tudo, enchendo suas cartas de queixas e lamentações. Mas seu pai o vigiava atentamente e, naturalmente, insistia que cada linha enviada por meu senhor fosse mostrada. Assim, em vez de escrever sobre seus sofrimentos e angústias pessoais, os temas que constantemente ocupavam seus pensamentos, ele se detinha na cruel obrigação de estar separado da sua amiga e amada, e insinuava gentilmente que o Sr. Linton deveria permitir um encontro em breve, ou temeria que ele o estivesse enganando propositalmente com promessas vazias. Cat era uma aliada poderosa em casa, e por fim, os dois persuadiram meu senhor a concordar que cavalgassem ou caminhassem juntos cerca de uma vez por semana, sob minha supervisão, nos charnecos mais próximos da granja. Pois em junho ele continuava a definhar. Embora tivesse reservado anualmente uma parte de sua renda para a fortuna de minha jovem senhora, ele tinha o desejo natural de que ela pudesse manter, ou pelo menos retornar em breve para a casa de seus ancestrais, e considerava que a única perspectiva de isso acontecer seria por meio de uma união com seu herdeiro. Ele não fazia ideia de que este estava definhando quase tão rápido quanto ele próprio. Nem ninguém, creio eu, nenhum médico visitou as colinas, e ninguém, entre nós, viu o mestre Radcliffe para relatar seu estado de saúde. Eu, por minha vez,
Comecei a imaginar que meus pressentimentos eram falsos e que ele devia estar realmente se recuperando, quando mencionou cavalgar e caminhar pelos chanecos e pareceu tão empenhado em alcançar seu objetivo. Não conseguia imaginar um pai tratando um filho moribundo de forma tão tirânica e perversa como, mas, tarde, soube que Heathcliff o havia tratado a ponto de provocar essa aparente ânsia. Seus esforços redobravam quanto mais eminente seus planos gananciosos e insensíveis eram ameaçados pela morte. Capítulo 26. O verão já havia passado do seu auge quando Edgar, a contragosto, cedeu aos seus pedidos, e Catherine e eu partimos para o nosso primeiro passeio a cavalo para nos juntarmos a seu primo. Era um dia abafado e sufocante, sem sol, mas com o céu demasiado salpicado e nevoado para ameaçar chuva. E o nosso ponto de encontro estava marcado na pedra guia, junto ao cruzamento. Ao chegarmos lá, porém, um pequeno pastor, enviado como mensageiro, nos disse que o senhor Linton estava mesmo do outro lado das colinas e ficaria muito grato se nós pudéssemos seguir um pouco mais adiante. Então o mestre Linton se esqueceu da primeira ordem de seu tio, observei. Ele nos mandou ficar nas terras da granja, e aqui estamos nós, partindo imediatamente. Bem, vamos virar a cabeça dos nossos cavalos quando chegarmos até ele, respondeu minha companheira. Nossa excursão será de volta para casa. Mas quando chegamos até ele, a menos de 400 metros de sua porta, descobrimos que ele não tinha cavalo e fomos obrigadas a desmontar e deixar o nosso pastando. Ele ficou deitado no brejo, esperando nossa aproximação, e só se levantou quando chegamos a poucos metros. Então caminhou tão fracamente e parecia tão pálido que eu imediatamente exclamei: Ora, mestre Heathcliff, o senhor não está em condições de dar um passeio esta manhã? Como o senhor está com uma aparência ruim? Catherine o observou com tristeza e espanto. A explosão de alegria em seus lábios deu lugar a de alarme, e a congratulação pelo reencontro, há muito adiado, transformou-se em uma indagação ansiosa sobre se ele estava pior do que o habitual. Não, melhor, melhor. Ele ofegou, tremendo e segurando a mão dela como se precisasse de apoio, enquanto seus grandes olhos azuis a percorriam timidamente, a expressão vazia ao redor deles, transformando-se em uma selvageria batida, dando lugar à expressão lânguida e que antes possuíam. Mas você já esteve pior? Insistiu sua prima. Pior do que a última vez que te vi. Você está mais magro e. Só estou cansado, interrompeu ele apressadamente. Está muito quente para caminhar. Vamos descansar aqui. E de manhã costumo me sentir mal. Papai diz que eu engordo muito rápido. Insatisfeita, Cat sentou-se e ele reclinou-se ao lado dela. Isso é quase como seu paraíso, disse ela, esforçando-se por parecer alegre. Lembra-se dos 2 dias que combinamos de passar no lugar e da maneira que cada um achasse mais agradável? Isto é quase o seu, só que há nuvens, mas elas são tão suaves e amenas, é melhor do que o sol. Na próxima semana, se puder, iremos até ao Parque da Granja e experimentaremos o meu. Linton parecia não se lembrar do que ela falava e demonstrava grande dificuldade em manter qualquer tipo de conversa. Seu desinteresse pelos assuntos que ela iniciava e sua igual incapacidade de contribuir para o seu entretenimento eram tão óbvios que ela não conseguiu disfarçar sua decepção. Uma mudança indefinida havia ocorrido em toda a sua personalidade e maneiras. A birra, que poderia ser transformada em carinho, havia cedido a uma apatia indolente. Havia menos do temperamento irritadiço de uma criança que se irrita e provoca de propósito para ser consolada, e mais da melancolia introspectiva de um inválido crônico, repelindo o consolo e pronto para considerar a alegria bem-humorada dos outros como um insulto. Catherine percebeu, assim como eu, que ele considerava nossa companhia mais um castigo do que um prazer.
e não hesitou em propor, em breve, que partíssemos. Essa proposta, inesperadamente, despertou Linton de sua letargia e o lançou em um estranho estado de agitação. Ele lançou um olhar apreensivo em direção aos morros, implorando que ela ficasse pelo menos mais meia hora. Mas acho, disse Cat, que você se sentiria mais confortável em casa do que sentado aqui. E vejo que não consigo entretê-lo hoje com minhas histórias, canções e conversas. Você ficou mais sábio do que eu nestes 6 meses. Já não aprecia mais minhas diversões? Senão, se eu pudesse diverti-lo, ficaria de bom grado. Fique para descansar, respondeu ele. E, Catherine, não pense nem diga que estou muito indisposto. É o tempo pesado e o calor que me deixam apático, e eu andei bastante antes de você chegar. Diga ao tio que estou com uma saúde razoável, por favor. Vou dizer a ele que você disse isso, Linton. Não posso afirmar que você esteja. Observou minha jovem, admirada com a insistência dele em afirmar o que era evidentemente uma mentira. E volte na próxima quinta-feira, sim? Continuou ele, evitando o olhar confuso dela. E agradeça a ele por mim por ter permitido que você viesse. Meus sinceros agradecimentos, Catherine. E. E. Se você encontrou meu pai e ele perguntou sobre mim, não faça-o pensar que eu tenho estado extremamente calado e estúpido. Não fique com essa cara triste e abatida, como está fazendo. Ele vai ficar zangado assim. Não me importo com a raiva dele, exclamou Cat, imaginando que seria ela o alvo dessa raiva. Mas eu quero, disse seu primo, estremecendo. Não o provoque contra mim, Catherine, pois ele é muito duro. Ele é severo com você, mestre Radcliffe? Perguntei. Ele se cansou da indulgência e passou do ódio passivo ao ódio ativo? Linton olhou para mim, mas não respondeu. E depois de manter-se sentada ao lado dele por mais 10 minutos, durante os quais a cabeça dele caiu sonolenta sobre o peito, e ele não proferiu nada além de gemidos contidos de exaustão ou dor, Cat começou a buscar consolo, procurando mirtilos e compartilhando comigo o produto de suas pesquisas. Ela não os ofereceu a ele, pois viu que mais atenção só o cansaria e irritaria. Já se passaram 30 minutos, Ellen? Ela sussurrou ao meu ouvido finalmente. Não sei por que deveríamos ficar. Ele está dormindo e papai vai querer que a gente volte. Bem, não devemos deixá-lo dormindo, respondi. Espere até que ele acorde e tenha paciência. Você estava muito ansiosa para partir, mas sua vontade de ver o pobre Linton logo se dissipou. Por que ele queria me ver? Respondeu Catherine. Nos seus piores momentos, antigamente, eu gostava mais dele do que agora, com esse seu estado de espírito peculiar. É como se fosse uma tarefa que ele se sentisse obrigado a cumprir. Esta entrevista, por medo de que seu pai o repreendesse, mas não vou vir para dar prazer ao Sr. Radcliffe. Seja qual for o motivo que ele tenha para ordenar que Linton se submeta a essa penitência. E embora eu esteja feliz por ele estar melhor de saúde, lamento que ele esteja muito menos agradável e muito menos afetuoso comigo. Então você acha que a saúde dele melhorou? Perguntei. Sim, ela respondeu. Porque ele sempre dava muita importância aos seus sofrimentos, sabe? Ele não está muito bem, como me pediu para dizer ao pai, mas provavelmente está melhor. Aí a gente discorda de mim, senhorita Cat, observei. Eu diria que ele é muito pior. Linton despertou de repente de seu sono, atônito e aterrorizado, e perguntou se alguém o havia chamado pelo nome. Não, disse Catherine, a menos que seja em sonhos. Não consigo conceber como você consegue cochilar ao ar livre, de manhã. Achei que tinha ouvido meu pai, disse ele ofegante, olhando para o sujeito carrancudo acima de nós. Tem certeza de que ninguém falou? Sim, tenho certeza, absoluta, respondeu sua prima. Apenas Ellen e eu estávamos discutindo sobre sua saúde. Você está realmente mais forte, Linton, do que quando nos separamos no inverno.
Se estiver, tenho certeza de que uma coisa não está mais forte. Seu carinho por mim. Fale, está? As lágrimas jorraram dos olhos de Linton enquanto ele respondia: Sim, sim, sou eu. E, ainda sob o encanto da voz imaginária, seu olhar percorreu o ambiente, tentando identificar seu dono. Cat se levantou. Pois hoje devemos nos separar, disse ela. E não vou esconder que fiquei profundamente decepcionada com o nosso encontro, embora eu não vá mencionar isso a ninguém além de você. Não que eu tenha qualquer admiração pelo Sr. Radcliffe. Shh! Murmurou Lincoln. Pelo amor de Deus! Shh! Ele está vindo! E agarrou-se ao braço de Catherine, tentando detê-la. Mas, ao ouvir isso, ela se desvencilhou apressadamente e assobiou para Minnie, que a obedeceu como um cão. Estarei aqui na próxima quinta-feira, exclamou ela, saltando para a cela. Adeus! Rápido, Ellen! E assim o deixamos, mal consciente de nossa partida, tão absorto estava em antecipar a chegada de seu pai. Antes de chegarmos em casa, o desagrado de Catherine se transformou numa sensação confusa de pena e pesar, em grande parte misturada com vagas e inquietantes dúvidas sobre as reais circunstâncias de Linton, tanto físicas quanto sociais, das quais eu também participei, embora tenha aconselhado a não falar muito, pois uma segunda viagem nos tornaria melhores juízes. Meu patrão solicitou um relato de nossos acontecimentos. O agradecimento de seu sobrinho foi devidamente entregue e a senhorita Cat abordou delicadamente o restante. Eu também não esclareci muito suas perguntas, pois mal sabia o que esconder e o que revelar. Capítulo 27. 7 dias se passaram, cada um marcado pela rápida alteração do estado de Edgar Linton. A devastação causada por meses era agora imitada pelo passar das horas. Gostaríamos de ter iludido Catherine, mas seu espírito ágil se recusava a se deixar enganar. Pressentia em segredo e ruminava sobre a terrível probabilidade que gradualmente se transformava em certeza. Ela não teve coragem de mencionar seu passeio a cavalo quando chegou à quinta-feira. Mencionei por ela e obtive permissão para mandá-la sair, pois a biblioteca, onde seu pai parava por um curto período diariamente, o breve tempo que ele conseguia suportar sentado, e seu quarto haviam se tornado seu mundo inteiro. Ela lamentava cada momento em que não a encontrava debruçada sobre seu travesseiro ou sentada ao seu lado. Seu semblante empalideceu com a vigília e a tristeza, e meu patrão a dispensou de bom grado para o que ele próprio acreditava ser uma feliz mudança de cenário e companhia, encontrando conforto na esperança de que ela não ficaria completamente sozinha após sua morte. Ele tinha uma ideia fixa, a julgar por diversas observações que deixou escapar, de que, como seu sobrinho se parecia com ele fisicamente, também se pareceria com ele intelectualmente, pois as cartas de Linton continham poucos ou nenhum indício de seu caráter defeituoso. E eu, por uma fraqueza perdoável, me abstive de corrigir o erro, perguntando-me que bem haveria em perturbar seus últimos momentos com informações que ele não tinha poder nem oportunidade de usar. Adiamos nossa excursão para a tarde, uma tarde dourada de agosto, cada sopro vindo das colinas tão cheio de vida que parecia que quem o respirasse, mesmo à beira da morte, poderia reviver. O rosto de Catherine era como a paisagem, sombras e raios de sol cruzando em rápida sucessão, mas as sombras permaneciam por mais tempo, e o sol, mais fugaz, e seu pobre coraçãozinho se repreendia por aquele breve esquecimento de suas preocupações. Avistamos Linton, observando do mesmo lugar que havia escolhido antes. Minha jovem senhora desmontou e me disse que, como estava decidida a ficar por mais algum tempo, era melhor que eu segurasse o pônei e permanecesse a cavalo. Mas eu discordei. Não arriscaria perder de vista a missão que me fora confiada por um minuto sequer. Então, subimos juntos a encosta do Chernecal. O Sr. Radcliffe nos recebeu com maior animação desta vez.
Não a animação de um espírito elevado, nem mesmo de alegria. Parecia mais medo. Já é tarde, disse ele, falando de forma curta e com dificuldade. Seu pai não está muito doente? Pensei que você não viria. Por que você não é sincero? Exclamou Catherine, engolindo o cumprimento. Por que não pode dizer logo que não me quer? É estranho, Linton, que pela segunda vez você me tenha trazido aqui de propósito, aparentemente para nos perturbar a ambos e sem nenhum outro motivo. Linton estremeceu e olhou para ela, meio suplicante, meio envergonhado. Mas a paciência de sua prima não foi suficiente para suportar esse comportamento enigmático. Meu pai está muito doente, disse ela. E por que fui chamada do leito dele? Por que não me mandaram pedir que eu quebrasse minha promessa? Porque, quando desejavam que eu não a cumprisse? Vamos, quero uma explicação. Brincadeiras e frivolidades foram completamente banidas da minha mente, e não posso mais banir suas afetações. Minhas afetações, murmurou ele. Quais são elas? Pelo amor de Deus, Catherine, não fique com essa cara de brava. Despreze-me o quanto quiser. Sou um verme desprezível e covarde. Nunca serei desprezado o suficiente, mas sou vil demais para a sua ira. Odeie meu pai e poupe-me do desprezo. Ah, mas que absurdo! Exclamou Catherine furiosa. Seu menino tolo e bobo! E ali! Ele treme como se eu fosse mesmo tocá-lo. Não precisa demonstrar desprezo, Linton. Qualquer um o terá espontaneamente ao seu dispor. Saia daqui! Eu vou voltar para casa. É uma tolice arrastá-lo da lareira e fingir. O que estamos fingindo? Solte meu vestido. Se eu tivesse pena de você por chorar e parecer tão assustado, você deveria rejeitar essa pena. Ellen, diga a ele o quão vergonhosa é essa conduta. Levante-se e não se rebaixe a um réptil objeto. Não faça isso. Com o rosto embaçado e uma expressão de agonia, Linton atirou seu corpo inerte ao chão. Parecia tomado por um terror profundo. Ah, ele soluçou. Eu não aguento mais, Catherine. Catherine, eu também sou um traidor e não ouso te contar. Mas, por favor, me deixe em paz. Eu serei morto. Querida Catherine, minha vida está em suas mãos e você disse que me amava. E se amasse, não lhe faria mal. Você não vai, então? Gentil, doce, boa Catherine. E talvez você concorde, e ele me deixe morrer com você. Minha jovem senhora, ao testemunhar sua intensa angústia, abaixou-se para ajudá-lo a se levantar. Um antigo sentimento de ternura indulgente superou sua irritação, e ela ficou profundamente comovida e alarmada. Consentir com quê? Perguntou ela. Para ficar? Diga-me o significado dessa conversa estranha, e eu direi. Você se contradiz e me distrai. Acalme-se e seja franco, e confesse de uma vez tudo o que pesa em seu coração. Você não me machucaria, Linton, não é? Você não deixaria nenhum inimigo me ferir, se pudesse evitar? Acreditarei que você é um covarde por si mesmo, mas não um covarde traidor de sua melhor amiga. Mas meu pai me ameaçou, disse o menino ofegante, juntando os dedos finos. E eu temo, eu temo. Eu não me atrevo a contar. Ah, bem, disse Catherine com compaixão desdenhosa. Então, guarde o seu segredo. Eu não sou covarde. Salve-se, não tenha medo. Sua magnanimidade provocou suas lágrimas. Ele chorou copiosamente, beijando suas mãos que o amparavam, e ainda assim não conseguiu reunir coragem para falar. Eu estava refletindo sobre qual poderia ser o mistério e, por minha boa vontade, determinei que Catherine jamais se deixasse levar por isso. Para o benefício dele ou de qualquer outra pessoa, quando, ouvindo um farfalhar entre os arbustos, olhei para cima e vi o Sr. Heathcliff quase nos alcançando, descendo as colinas. Ele não lançou um olhar para os meus companheiros, embora estivessem perto o suficiente para que os soluços de Linton fossem audíveis. Mas, saudando-me com um tom quase cordial que só ele usava,
e cuja sinceridade eu não podia deixar de duvidar, ele disse: É uma alegria vê-la tão perto da minha casa, Nelly. Como você está na granja? Conte-nos tudo. Corre o boato, acrescentou ele em tom mais baixo, de que Edgar está à beira da morte. Talvez estejam exagerando na doença dele. Não, meu mestre está morrendo, sim, respondi. Isso é verdade. Será uma tristeza para todos nós, mas é uma bênção para ele. E quanto tempo você acha que ele vai durar? Perguntou ele. Não sei, eu disse. Porque, continuou ele, olhando para os dois jovens que estavam fixos em seu olhar. Linton parecia incapaz de se mexer ou levantar a cabeça e Catherine não conseguia se mover por causa dele. Porque aquele rapaz ali parece determinado a me vencer. E eu agradeceria ao tio dele se fosse rápido e passasse na frente. O pirralho está brincando disso há muito tempo. Eu lhe dei algumas lições sobre choramingar. Ele é bastante brincalhão com a senhorita Linton, em geral. Animado? Não, ele demonstrou grande sofrimento, respondi. Ao vê-lo, eu diria que, em vez de passear com sua amada pelas montanhas, ele deveria estar na cama, sob os cuidados de um médico. Ele estará, ele estará em um ou 2 dias, murmurou Heathcliff. Mas, primeiro, levante-se, Linton! Levante-se! Gritou ele. Não fique aí se arrastando pelo chão. Levante-se agora mesmo! Linton havia caído prostrado novamente em outro paroxismo de medo impotente, causado, suponho, pelo olhar de seu pai em sua direção. Não havia nada mais que pudesse produzir tamanha humilhação. Ele fez vários esforços para obedecer, mas suas poucas forças estavam por um momento esgotadas, e ele caiu para trás novamente com um gemido. O Sr. Heathcliff se aproximou e o ajudou a se apoiar em um pequeno monte de grama. Agora, disse ele com ferocidade contida, estou ficando com raiva. E se você não controlar esse seu espírito insignificante, maldito seja, levante-se imediatamente! Sim, pai, ofegou ele. Só me deixe em paz, senão vou desmaiar. Fez como o senhor queria, eu tenho certeza. Catherine vai lhe dizer que eu estive alegre. Fique perto de mim, Catherine. Dê-me a sua mão. Pegue a minha, disse o pai. Fique de pé. Pronto, ela lhe oferecerá o braço. Isso mesmo, olhe para ela. A senhora diria que eu era o próprio diabo, senhorita Linton, por causa de tanto horror. Seja tão gentil de acompanhá-lo até em casa, por favor. Ele estremece se eu o toco. Linton, meu querido, sussurrou Catherine. Eu não posso ir à Morro dos Ventos Uivantes. Papai me proibiu. Ele não vai te machucar porque você está com tanto medo? Nunca mais poderei entrar naquela casa, respondeu ele. Não devo entrar nela sem você. Ora, parem com isso! Gritou o pai. Respeitaremos os escrúpulos filiais de Catherine. Nelly, leve-o para dentro. Eu seguirei seu conselho sobre o médico sem demora. Você se sairá bem, respondi. Mas devo permanecer com minha senhora. Cuidar de seu filho não é da minha conta. Você é muito rígida, disse Heathcliff. Eu sei disso, mas você me obrigará a beliscar o bebê e fazê-lo gritar antes que ele comova a sua caridade. Venha então, meu herói. Você está disposto a voltar, escoltado por mim? Ele aproximou-se mais uma vez e fez menção de agarrar o ser frágil, mas, recuando, Linton agarrou-se à prima e implorou-lhe que o acompanhasse com uma insistência frenética que não admitia recusa. Por mais que o desaprovasse, não podia impedi-la. Aliás, como poderia ela própria recusar-lhe? Não tínhamos como discernir o que o estava a apavorar. Mas lá estava ele, impotente sob o seu domínio, e qualquer coisa a mais parecia capaz de o levar à idiotia. Chegamos à soleira. Catherine entrou e eu fiquei à espera que ela conduzisse o doente até uma cadeira, esperando que
ela saísse imediatamente, quando o Sr. Heathcliff, me empurrando para a frente, exclamou: A minha casa não está afetada pela peste, Nelly. Estou com vontade de ser hospitaleiro hoje. Sente-se e deixe-me fechar a porta. Ele fechou e trancou a porta também. Eu comecei. Tome um chá antes de ir para casa, acrescentou ele. Estou sozinho. Harrington foi levar o gado para o Les e Zillah e Joseph partiram em uma viagem de lazer. E, embora eu esteja acostumado a ficar sozinho, preferiria ter alguma companhia interessante, se possível. Senhorita Linton, sente-se ao lado dele. Dou-lhe o que tem. O presente quase não vale a pena aceitar, mas não tenho mais nada a oferecer. É Linton, quero dizer. Como ela olha fixamente. É estranho o sentimento selvagem que tenho por qualquer coisa que pareça ter medo de mim. Se eu tivesse nascido em um lugar onde as leis são menos rígidas e os gostos menos refinados, eu me daria ao luxo de uma lenta vivissecção dos dois, como diversão para a noite. Ele respirou fundo, bateu na mesa e praguejou para si mesmo. Pelo inferno! Eu os odeio! Não tenho medo de você, exclamou Catherine, que não conseguiu ouvir a última parte da fala dele. Ela se aproximou. Seus olhos negros faiscavam de paixão e determinação. Dê-me essa chave. Eu a terei, disse ela. Eu não comeria nem beberia aqui, mesmo se estivesse morrendo de fome. Heathcliff tinha a chave na mão, que ainda estava sobre a mesa. Ele ergueu os olhos, tomado por uma espécie de surpresa diante da ousadia dela, ou talvez, lembrado, pela voz e pelo olhar dela, da pessoa de quem ela herdara. Ela agarrou a chave com força e conseguiu, em parte, tirá-la de suas mãos soltas. Mas a ação dela o trouxe de volta à realidade. Ele a recuperou rapidamente. Agora, Catherine Linton, disse ele, afaste-se ou eu a derrubarei. E isso deixará a Sra. Jean furiosa. Apesar do aviso, ela agarrou novamente a mão fechada dele e o que estava dentro dela. Vamos embora, repetiu, fazendo o máximo esforço para relaxar os músculos rígidos, e percebendo que as unhas não surtiam efeito, mordeu com força. Heathcliff me lançou um olhar que me impediu de interferir por um instante. Catherine estava tão concentrada nos dedos dele que não notou seu rosto. Ele abriu os dedos de repente e desistiu da discussão, mas, antes que ela tivesse certeza de que a tinha resolvido, agarrou-a com a mão livre e, puxando-a para o colo, desferiu com a outra uma série de tapas violentos em ambos os lados da cabeça, cada um suficiente para cumprir sua ameaça, caso ela tivesse conseguido cair. Diante daquela violência diabólica, me lancei sobre ele furiosamente. Seu vilão! Comecei a gritar. Seu vilão! Um toque no peito me silenciou. Sou robusta e logo fico sem fôlego, e entre isso e a raiva, cambaleei para trás, tonta, e senti que ia sufocar ou ter um aneurisma. A cena terminou em 2 minutos. Catherine, libertada, levou as mãos às têmporas e parecia não ter certeza se suas orelhas estavam no lugar ou não. Tremia como uma vara, coitada, e se encostou na mesa, completamente atordoada. Eu sei como castigar crianças, sabe? Disse o Patife com um tom sombrio, enquanto se abaixava para recuperar a chave que havia caído no chão. Vá para Linton agora, como eu disse, e chore à vontade. Serei seu pai amanhã. Todo o pai que você terá em poucos dias, e você terá muito disso. Você aguenta bastante. Você não é nenhuma fraca. Terá uma provinha diária. Se eu vir esse demônio nos seus olhos de novo. Cat correu até mim em vez de Linton, ajoelhou-se e colocou a face ardendo no meu colo, chorando alto. Seu primo encolheu-se num canto do sofá, quieto como um rato, congratulando-se, ouso dizer, por a correção ter recaído sobre outro que não ele. O Sr. Heathcliff, percebendo nossa confusão, se levantou e preparou o chá rapidamente. As xícaras e pires já estavam prontos. Ele serviu o chá e me entregou uma xícara. Lave o seu baço, disse ele.
e ajude o seu animal de estimação, travesso, e o meu. Não está envenenado, embora eu o tenha preparado. Vou sair para procurar seus cavalos. Nossa primeira reação, ao vê-lo partir, foi forçar uma saída por algum lugar. Tentamos a porta da cozinha, mas ela estava trancada por fora. Olhamos para as janelas, eram estreitas demais até mesmo para a pequena figura de Cat. Mestre Linton! Gritei, vendo que éramos constantemente presas. Você sabe o que o seu pai diabólico está tramando e nos dirá, ou lhe darei um tapa na orelha, como ele fez com a da sua prima. Sim, Linton, você deve contar, disse Catherine. Foi por sua causa que eu vim, e seria uma ingratidão terrível se você recusasse. Me dê um chá, eu estou com sede, e depois eu lhe conto, respondeu ele. Senhora Jean, vá embora. Não gosto que fique me observando. Agora, Catherine, você está deixando suas lágrimas caírem na minha xícara. Eu não vou beber isso. Me dê outra. Catherine empurrou outra mão para ele e enxugou o rosto. Senti nojo da compostura do pequeno miserável, já que ele não estava mais apavorado. A angústia que demonstrara no pântano se dissipou assim que entrou em Morro dos Ventos Uivantes. Então, imaginei que ele foi ameaçado com uma terrível fúria caso falhassem em nos atrair para lá. E, uma vez cumprida essa missão, não tinha mais nenhum medo imediato. Papai quer que nos casemos, continuou ele, depois de tomar um gole do líquido. E ele sabe que seu pai não nos deixaria casar agora, e ele tem medo de que eu morra se esperarmos. Então, vamos nos casar amanhã de manhã, e você vai ficar aqui a noite toda. E se fizer como ele quer, você voltará para casa amanhã e me levará com você. Vai levar você com ela? Seu miserável trocado! Exclamei. Você vai se casar? Ora, esse homem é louco. Ou pensa que somos todas umas tolas? E você imagina que aquela linda moça, aquela garota saudável e vigorosa, vai se prender a um macaquinho moribundo como você? Você ainda tem a ideia de que alguém, muito menos a senhorita Catherine Linton, o aceitaria como marido? Você merece uma surra por nos trazer aqui, com suas artimanhas desprezíveis. E não faça essa cara de bobo. Estou com muita vontade de lhe dar uma surra por sua traição desprezível e sua presunção imbecil. Eu o sacudi levemente, mas isso provocou a tosse e ele recorreu ao seu recurso habitual de gemer e chorar. E Catherine me repreendeu. Ficar a noite toda? Mas é claro que não, disse ela, olhando lentamente ao redor. Ellen, eu vou queimar aquela porta, mas eu vou sair daqui. E ela teria começado a executar sua ameaça imediatamente, mas Linton se assustou novamente, preocupado consigo mesmo. Ele a abraçou com seus dois braços fracos, soluçando. Você não vai me aceitar e me salvar? Não vai me deixar ir para a granja? Oh, querida Catherine, você não pode ir embora, afinal. Você deve obedecer ao meu pai. Você deve. Preciso obedecer aos meus próprios desejos, respondeu ela. E aliviá-lo dessa cruel tensão a noite toda. O que ele pensaria? Já deve estar angustiado. Vou arrombar ou queimar uma saída da casa. Fique quieto. Você não corre nenhum perigo. Mas, se você me atrapalhar, Linton... Ah, eu amo papai mais do que você. O terror mortal que sentiu diante da ira do Sr. Radcliffe devolveu ao rapaz a sua eloquência covarde. Catherine estava quase em desespero, ainda assim, insistiu que precisava voltar para casa e tentou, por sua vez, persuadi-lo a conter sua angústia egoísta. Enquanto estavam assim ocupados, o carcereiro retornou. Ora, seus animais, já foram embora? Disse ele. E agora, Linton? Choramingando de novo? O que ela andou fazendo com você? Vamos, vamos. Termine logo e vá para a cama. Daqui a 1 ou 2 meses, meu rapaz, você poderá se vingar das tiranias que ela está fazendo com mão de ferro. Você anseia por amor puro, não é? Nada mais no mundo. E ela terá você. Pronto, vai para a cama, vá. Zila não estará aqui esta noite, você precisa se despir. Silêncio, pare de fazer barulho. Uma vez no seu quarto, não me aproximarei mais.
Não precisa ter medo. Por acaso você se saiu razoavelmente bem? Eu cuidarei do resto. Ele pronunciou essas palavras, segurando a porta aberta para o filho passar. E este conseguiu sair exatamente como um cão de caça que suspeita que a pessoa que o vigiava esteja planejando um aperto malicioso. A fechadura foi trancada novamente. Heathcliff aproximou-se da lareira, onde minha patroa e eu permanecíamos em silêncio. Catherine ergueu os olhos e, instintivamente, levou a mão ao rosto. A proximidade com ele despertou uma sensação dolorosa. Qualquer outra pessoa teria sido incapaz de encarar o ato infantil com severidade, mas ele a encarou com desdém e murmurou: Você não tem medo de mim? Sua coragem está bem disfarçada. Você parece ter um medo terrível. Eu estou com medo agora, respondeu ela. Porque, se eu ficar, papai ficará infeliz. E como posso suportar fazê-lo infeliz quando ele. Quando ele. Oh, Sr. Radcliffe, me deixe ir para casa. Prometo me casar com Linton. Papai quer que eu me case, e eu o amo. Por que o senhor quer me obrigar a fazer o que farei de livre e espontânea vontade? Que ele se atreva a te obrigar, gritei. Graças a Deus, existe lei neste país? Existe sim, embora estejamos num lugar remoto. Eu o denunciaria se fosse meu próprio filho, e é crime sem a proteção do clero. Silêncio! Disse o rufião. Que o diabo lhe dê toda essa gritaria. Não quero que fale. Senhorita Linton, vou me divertir muito pensando que seu pai ficará infeliz. Não conseguirei dormir de tanta satisfação. Você não poderia ter encontrado maneira mais segura de garantir sua estadia sob o meu teto pelas próximas 24 horas do que me informar que tal evento ocorreria. Quanto à sua promessa de se casar com Linton, eu me encarregarei de cumpri-la, pois você não sairá deste lugar até que ela seja cumprida. Então, mande Ellen avisar o papai que estou bem, exclamou Catherine, choramingando amargamente. Ou case comigo agora. Coitado do papai. Ellen, ele vai pensar que estamos perdidas. O que vamos fazer? Não, ele não vai. Ele vai pensar que você está cansado de esperá-lo e vai sair para se divertir um pouco, respondeu Heathcliff. Você não pode negar que entrou na minha casa por vontade própria, desrespeitando suas ordens em contrário. E é perfeitamente natural que você deseje se divertir na sua idade e que se canse de cuidar de um homem doente. E esse homem sendo ninguém menos que seu pai. Catherine, os dias mais felizes dele já haviam passado quando os seus começaram. Ele a amaldiçoou, eu diria, por ter vindo ao mundo. Eu a amaldiçoei, pelo menos. E seria justo se ele a amaldiçoasse ao partir deste mundo. Eu me juntaria a ele. Não te amo. Como poderia? Chore à vontade. Pelo que vejo, esta será sua principal diversão daqui para frente. A menos que Linton compense outras perdas. E seu pai, previdente, parece acreditar que pode. Suas cartas de conselhos e consolo me entreteram muito. Na última, ele recomendou que minha joia fosse cuidadosa com ele e gentil com ela quando a conquistasse. Cuidadoso e gentil. Isso é paternal. Mas Linton exige toda a sua reserva de cuidado e gentileza para si mesmo. Linton sabe muito bem bancar o pequeno tirano. Ele se dispõe a torturar qualquer número de gatos, contanto que seus dentes sejam arrancados e suas garras cortadas. Você poderá contar ao tio dele belas histórias sobre sua bondade quando voltar para casa. Eu lhe garanto. Você tem toda a razão, eu disse. Explique o caráter do seu filho. Mostre a semelhança dele com você. E então, espero, a senhorita Cat pensará duas vezes antes de pegar o basilisco. Não me importo muito de falar sobre suas qualidades amáveis agora, respondeu ele, porque ela terá que aceitá-lo ou permanecer prisioneira, e você junto com ela, até a morte do seu senhor. Posso detê-los aqui, completamente escondidas. Se tiver dúvidas, incentive-a a retratar-se, e você terá a oportunidade de julgar. Não vou voltar atrás na minha palavra, disse Catherine. Vou me casar com ele dentro de uma hora.
Se puder ir para Thrushcross Grange. Sr. Heathcliff, o senhor é um homem cruel, mas não é um demônio, e não vai, por mera malícia, destruir irrevogavelmente toda a minha felicidade. Se papai pensasse que eu o abandonei de propósito e se ele morresse antes de eu voltar, eu conseguiria suportar viver? Parei de chorar, mas vou me ajoelhar aqui, aos seus pés, e não vou me levantar, e não vou tirar os olhos de seu rosto até que o senhor olhe para mim. Não, não desvie o olhar, olhe! Não verá nada que o irrite. Eu não o odeio. Não estou zangada por você ter me batido. O senhor nunca amou ninguém toda a sua vida, tio? Nunca? O senhor precisa olhar pelo menos uma vez. Estou tão infeliz que o senhor não pode deixar de sentir pena de mim. Tire seus dedos da minha mão e saia da frente, ou eu te chuto, gritou Heathcliff, repelindo-a brutalmente. Prefiro ser abraçado por uma cobra. Como diabos você ousa me bajular? Eu te detesto, menina. Ele deu de ombros, sacudiu-se, como se sua carne se arrepiasse de repulsa, e empurrou a cadeira para trás, enquanto eu me levantava e abria a boca para começar um verdadeiro torrente de insultos. Mas fui silenciado no meio da primeira frase por uma ameaça de que me levariam para um quarto sozinha assim que pronunciasse a próxima sílaba. Estava escurecendo. Ouvimos vozes no portão do jardim. Nosso anfitrião saiu correndo imediatamente. Ele estava lúcido. Nós, não. Conversamos por 2 ou 3 minutos e ele voltou sozinho. Pensei que fosse seu primo Harrington, comentei com Catherine. Quem me dera ele viesse. Quem sabe ele não se junta a nós. Foram 3 criados enviados para te procurar na granja, disse Heathcliff, ouvindo minha conversa. Você devia ter aberto uma treliça e gritado, mas eu juraria que aquela moça está feliz por você não ter feito isso. Tenho certeza de que ela está feliz por ser obrigada a ficar. Ao sabermos da oportunidade que havíamos perdido, ambos demos vazão à nossa dor sem controle, e ele nos permitiu lamentar até as 9 horas. Então, ele nos mandou subir, passando pela cozinha até o quarto de Zillah, e eu sussurrei para minha companheira obedecer. Talvez pudéssemos conseguir passar pela janela de lá, ou por um sótão e sair pela claraboia. A janela, porém, era estreita como as de baixo, e o alçapão do sótão estava a salvo de nossas tentativas, pois estávamos presas lá dentro como antes. Nenhuma de nós se deitou. Catherine se posicionou junto à treliça e esperou ansiosamente pelo amanhecer. Um profundo suspiro foi a única resposta que consegui obter aos meus frequentes pedidos para que ela tentasse descansar. Me sentei em uma cadeira e me balancei para frente e para trás, julgando duramente minhas muitas negligências, das quais me ocorreu então, surgiram todas as desgraças dos meus patrões. Não era o caso na realidade, eu sei, mas era, na minha imaginação, naquela noite sombria. E eu achava que o próprio Heathcliff era menos culpado do que eu. Às 7 horas ele chegou e perguntou se a senhorita Linton já havia se levantado. Ela correu imediatamente para a porta e respondeu: Sim. Aqui então, disse ele, abrindo a porta e puxando-a para fora. Levantei-me para segui-lo, mas ele trancou a porta novamente. Exigi ser libertada. Tenha paciência, respondeu ele. Já vou mandar seu café da manhã. Bati com força nos painéis e sacudi a tranca com raiva. E Catherine perguntou por que eu ainda estava trancada. Ele respondeu: Preciso tentar aguentar mais 1 hora. E eles foram embora. Aguentei por 2 ou 3 horas, por fim, ouvi um passo. Não era o de Heathcliff. Trouxe algo para você comer, disse uma voz. Abra a porta. Obedecendo prontamente, contemplei Harrington, carregado com comida suficiente para o dia todo. Pode levar, acrescentou, enfiando a bandeja na minha mão. Fique 1 minuto, comecei. Não, ele exclamou e retirou-se, ignorando todas as orações que eu pudesse fazer para detê-lo. E ali permaneci trancado o dia inteiro e toda a noite seguinte, e outra e outra.
Permaneci 5 noites e 4 dias ao todo, sem ver ninguém além de Harrington uma vez por manhã, e ele era o modelo de um carcereiro, mal-humorado, mudo e surdo a qualquer tentativa de comover seu senso de justiça ou compaixão. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!